Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou dar algumas dicas sobre esse cara aqui. Bom pessoal, esse aqui é o Flugelhorn e muitos de vocês já me mandaram várias mensagens do que eu estudo para Flugelhorn. E hoje eu queria compartilhar algumas dicas de como eu penso, do que eu faço para o Flugelhorn. Acompanhe até o final do vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar. Já aproveito para pedir a sua inscrição aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, depois do que você achou e compartilhar com seus amigos, que tenho certeza que essas dicas podem ajudar muito de vocês. Beleza? Tamo junto, vamos lá. Bom pessoal, Flugelhorn. O que estudar no Flugelhorn? Como pensar nesse cara aqui? Essa dúvida é muito comum entre muitos trompetistas e foi também a minha dúvida por muitos anos. Bom, então eu trago uma notícia boa e uma não tão boa, né? A primeira boa é que eu tenho uma solução para não tão boa. A notícia não tão boa é que eu não tenho nada para indicar de método, de literatura para vocês para estudar sobre Flugelhorn. Mas a boa é que eu tenho que indicar do que eu fiz. Então, até hoje, galera, todo o meu processo de aprendizado do trompete, do Flugelhorn, eu não estudei nada especificamente, nenhum método, sabe? Nenhum método como nós temos o Arban, por exemplo, né? Nada para flugo. É possível que exista, eu desconheço, eu nunca procurei, para ser muito sincero, eu nunca procurei uma literatura específica de Flugelhorn, mas como foi o meu aprendizado eu vou compartilhar com vocês. Bom, o flugel é um instrumento da família do trompete, mas ele se assemelha mais com a trompa, ele vem mais da origem da trompa, pelo seu formato, né, que é bem mais fininho e ele vai aumentando a tubulação exatamente como a trompa. Já o trompete já tem uma outra formação. O trompete ele é todo semelhante, somente no final é onde abre a campana. Então isso aí já assemelha-se à família das trompas, mas quem toca é o trompetista, né? São os trompetistas. Bom, qual a primeira sacada do Flugelhorn? Ele não pode parecer nada com o som de trompete. Se parecer um pouquinho com o som de trompete, já está errado. Pô, Daniel, mas como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo bem na prática para vocês. Vamos supor que esteja escrito isso aqui numa partitura. Mas está escrito para Flugelhorn. Você não vai tocar igual o trompete, você vai tocar assim. Pô, Daniel, mas como assim? Isso aí você já está falando de articulação, já é uma outra coisa. Bom, exatamente, esse é o ponto. O flugel, uma das grandes características para poder você ter essa diferenciação do trompete, se soar parecido com o trompete, está errado, galera. O flugel tem que soar diferente. Ele tem que soar mais doce, mais leve. Então, o primeiro ponto disso é a articulação. A gente tem que pensar umas articulações mais brandas para o flugel. Articulações mais da, do, di, do. Essas articulações sem tanta frente de nota. Isso é o primeiro ponto. Um outro ponto muito atrelado ao primeiro é a dinâmica. O flugo, naturalmente, é um instrumento com uma dinâmica mais soft, mais leve, mais suave. Então a gente não pode tocar com tanta energia como no trompete. Com exceções de algumas músicas que precisam, né, que tocam o flugo agudo, né? Por exemplo, tem aquela música. Bom, essa é uma das músicas, Feel So Good, do Chuck Mangione, que o flugo vai ao seu extremo do agudo, ele fica tocando numa região muito aguda, tem uma parte, inclusive, que é. Então, essa é uma das poucas músicas no repertório do flugel
uma das exceções que tem uma extensão muito aguda, por exemplo. Isso é uma outra característica. O flugelhorn geralmente a gente não toca tão agudo. Mas, por exemplo, essa música, Feel So Good, do Chuck Mangione, é uma música maravilhosa, muito bonita a melodia, mas ele trabalha realmente o limite do flugelhorn no sentido do agudo. É uma característica desse trompetista, Chuck Mangione. Eu gosto muito, eu acho muito bacana, mas na verdade a maioria do repertório que o flúgel é escrito, onde ele é pensado, onde ele soa um resultado na textura musical, ele é pensado em algo mais leve, né? Sempre algo mais leve, como por exemplo, algo sempre mais doce, mais melódico, mais suave, né? Então, como buscar essas coisas? Quando você for estudar o arpão, você pode utilizar às vezes o mesmo método que você já trabalha, mas buscar levezas. Mas como assim, Daniel? Vou ser mais específico ainda. Você vai ouvir grandes trompetistas que tocam flugel muito leve, muito suave. Então, esses caras vão te dar uma ideia de como o flúgel tem que soar na sua origem mais branda, mais soft, mais suave. Ah, mas como você vai escolher qual trompetista ouvir? Eu vou te dar uma dica. Se você botar o som para ouvir e o flúgel parecer trompete, não recomendo você ouvir de imediato, porque o que a gente está buscando aqui é justamente explicar para vocês a essência da técnica do flugelhorn. Então, as articulações, a dinâmica, a intensidade, a intenção musical. Tem que soar uma coisa completamente diferente. Então, vou dar um exemplo mais prático para vocês. Essa frase. Você entendeu a articulação mais leve, mais branda do que o do trompete? Eu posso tocar mais brando no trompete? Eu posso tocar, mas a intenção é mostrar essa diferença. O natural do trompete, ele já soa mais brilhante. Por exemplo, esse exercício do arban. Se a gente fosse fazendo flugo pensando nessas características do som, da articulação. E claro, né, o bocal é um grande responsável por isso tudo que eu estou falando. Aqui eu estou usando o bocal da Padovani Music, que é uma marca com qual eu sou artista. Inclusive, eu estou com uma camiseta super bonita aqui também, dos bocais. E o que acontece? O bocal é um grande responsável por ajudar nisso tudo que a gente está falando sobre técnica específica de flugelhorn. O bocal do flúgel, ele é, vou mostrar para vocês aqui, ele é um bocal ó, mais fundo que normalmente um bocal tradicional. Ele é um bocal um pouquinho maior, né? Então você tem que buscar procurar um bocal que você se sinta confortável para tocar o registro do instrumento, porque também se for muito fundo ou um diâmetro muito grande, às vezes você não vai conseguir tocar nem a extensão básica, né? Isso é uma dificuldade do flúgel. Então busque o meu, por exemplo, tem um diâmetro que não é tão grande, mas ele é fundão. Ó. E com isso a gente consegue ter um som já de cara, só de assoprar. Já consegue ter um som bonito, né? Então, o flugo já tem um som muito bonito, mas com um bocal errado, vou dar um exemplo para vocês que não se deve fazer, tá? Tem gente que pega o bocal de trompete, por exemplo, esse bocal do meu é um bocal para trompete, é um bocal muito bom também, é um bocal A2 da Padovani Music, e tem gente que bota no flugo. Pode fazer isso? Não deve fazer isso, porque o som naturalmente ele já vai ficar um som um pouco mais brilhante, um som um pouco mais com frente de nota. Então, sacou? É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então o bocal ele dá todo esse acabamento na proposta que eu expliquei para vocês. Ah, Daniel, mas você pode estar pensando assim, você articulou mais forte. Não, eu não articulei mais forte. Não. Beleza, articulei um pouco mais leve, mas olha a diferença. Então o bocal faz toda a diferença na articulação, na frente de nota. Então
você utilizar o mesmo vocal do trompete no flugo, eu não recomendo, não recomendo, porque você não vai ter o resultado desejado e esperado que um flugelhorn soe, né? Por exemplo, lindas melodias, como a música do Arthur Sandoval, eu não me lembro o nome, mas é linda melodia. Ela foi pensado nessa sonoridade do flugelhorn, né? Então, quando você bota o vocal, pensa na articulação, na intensidade, tudo isso com muito detalhe e muito acabamento, com muito cuidado. Claro, vocês viram que tem algumas coisas de alguns glissandos que você faz, que isso tem a ver com a linguagem popular, né? Mas o que eu estou falando aqui, independente de estilo, o som do flugelhorn, a peculiaridade atribuída para ele, o que é buscado quando a gente ouve flugo é ouvir uma coisa mais doce, mais leve, mais suave. Então tem que pensar diferente em articulação, diferente em dinâmica, e diferente em ornamento, diferente em acabamento de nota. Tudo isso somado a um bocal um pouco mais fundo, mais cônico, tenho certeza que vai te ajudar a ter um resultado mais próximo do desejado de um grande trompetista que toca muito bem flugelhorn. Porque tem uma coisa no universo do trompete muito interessante. Muitos grandes trompetistas, muitos, vários, tocam muito trompete. Quando vai tocar o flugelhorn, às vezes é uma coisa um pouco esquisita. É um som muito brilhante ou mais estridente, porque usa um bocal às vezes errado ou às vezes pensa de uma forma semelhante à do trompete. Então esse é um problema. A gente tem que pensar diferente, né? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que essas dicas possam ter ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que pode ajudar várias pessoas, tenho certeza. Quero saber o que vocês acharam. Deixe nos comentários se vocês já conheciam essas dicas, se você já utiliza, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. Forte abraço, valeu!